Salve, salve, aluna e aluno do 8º ano. Quem é que está aqui na área para falar de um tema extremamente importante para a nossa vida, que é a ciência da natureza? Tio Aprígio. Mas antes, fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Espero que sim. Então vou convidar a produção a fazer um grande favor. Produção, nosso primeiro slide, projeta esse slide para os nossos alunos poderem vislumbrar ele. Então, eixo, vida e evolução, o objeto do conhecimento ou barra conteúdo, os hormônios masculinos e feminino. A habilidade que é esperada, que deve ser construída, compreender o funcionamento do sistema endócrino, dando ênfase à diferenciação das funções dos hormônios sexuais femininos e masculinos. Então, é um tema de uma importância singular, ímpar, para a nossa vida. É a capacidade que a gente vai ter hoje justamente de reconhecer o nosso corpo. E a gente entender essa relação dos hormônios com a nossa qualidade de vida. Você deve sair daqui com essas ideias muito bem alicerçadas, muito bem fortalecidas. Porque quando eu me conheço, eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Então, produção, para o nosso primeiro slide. Então, quando a gente fala então do sistema inicialmente endócrino, é que ele vai jogar o seu produto, né, a sua molécula, direto na corrente sanguínea. Já quando eu falo do sistema exócrino, ele vai jogar ou para fora do nosso corpo ou para dentro de algum órgão, tá? E não tendo essa relação direta para entrar na corrente sanguínea. Já quando eu falo de uma glândula que é anfícrina ou mista, esse termo anfi quer dizer dois mundos, quer dizer que ela vai ter tanta característica de jogar para fora do corpo ou para dentro de um órgão, ou vai jogar direto na corrente sanguínea. Ela vai ter essas duas funções muito bem definidas. Perfeito? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre isso. Então, produção, por favor, o nosso próximo slide. E a gente vai falar agora o que são hormônios. Hormônios, gente, de uma forma bem simples, bem didática, bem pedagógica, são mensageiros químicos. É alguém que manda mensagem ou para uma célula, ou para um sistema, ou para um órgão. A ideia é essa, é mandar uma mensagem. E se eu mando uma mensagem, eu espero uma resposta. E que essa resposta atenda às demandas do que foi questionado, do que foi solicitado, do que foi perguntado pelo hormônio, tá bom? É para só a gente poder ficar mais palatável, ficar mais compreensível, que a gente possa compreender e interpretar de uma forma que fique o quê? Mais acessível à nossa capacidade intelectual. É aquela ideia de sair do reino da necessidade e caminhar para o reino da liberdade, de fazer as inferências, de fazer as indagações, de fazer os questionamentos. Por favor, nosso próximo slide. Então, qual seria a natureza dos hormônios? E aí eu vou pedir para a produção voltar aqui para mim, bem rapidinho. Então a gente vai ter, na verdade, a natureza dos hormônios. Ou ela vai ser de origem proteica, ou ela vai ser de origem lipídica. E aí eu vou precisar que a produção volta novamente para essa imagem aí. Quando eu tiver ele de origem lipídica, né, derivados dos lipídios, a gente vai ter os hormônios esteroides, que são derivados do colesterol, principalmente esses hormônios que estão aí em destaque, tá? O cortisol, a testosterona, a progesterona e os estrógenos. Eu queria destacar esses três aqui, ó, testosterona, progesterona e estrógeno, que são hormônios sexuais. São hormônios que vão ter íntima relação com a nossa aula de hoje. E aí a gente vai ter os derivados dos aminoácidos. Aí vai estar lá o hormônio T3, o hormônio T4, que está associado lá à tireoide, tá? A adrenalina e a noradrenalina, que está associado a uma região bem específica do nosso corpo, que são as adrenais ou as suprarrenais, tá? Que estão acima dos rins. E ali os peptídicos e proteicos, que tem cadeia entre 3 a 200 aminoácidos. Aí tem a insulina, o glucagon, a prolactina, a ocitocina, o ADH e o GH. Perfeito. Mas lembre-se que na aula de hoje a gente vai dar muito mais ênfase a quem? Aos hormônios sexuais. Principalmente quando a gente fala nessa percepção da gente entender qual seria desses hormônios que teriam mais relações para o sexo feminino e teriam mais relações ao sexo masculino. E a gente conseguir perceber isso de forma clara, que a gente consiga demarcar isso de uma forma que gere em mim essa inquietação, esse espanto de eu querer aprender mais, esse é o objetivo da nossa aula. Se você sair daqui com isso muito bem construído, muito bem edificado na forma de ver esse assunto, a gente está dando passos largos, passos para uma transformação da forma de ver esse assunto que é tão relevante para a nossa vida. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, a gente vai começar falando dos hormônios que estão
intimamente associada a essa estrutura aqui. Eu vou pedir para a produção voltar aqui comigo. Aqui no seu lado esquerdo, vocês estão vendo uma estrutura chamada de hipófise. A hipófise, gente, é nada mais nada menos chamada de glândula mestre, tá? E a hipófise, ela vai estar intimamente associada a vários tipos de hormônio. Eu vou pedir para a produção novamente assim, abrir essa imagem. A gente vai ter aqui na parte, por favor, produção, volta aqui a imagem para mim. A gente vai ter a chamada adenohipófise, que é a parte anterior, e aí a gente vai ter uma parte posterior, que é chamada de neurohipófise. E lembrando, gente, que a neurohipófise, para que ninguém tenha dúvida, ela não produz nenhum tipo de hormônio, tá? E por que neurohipófise? Porque ela vai estar intimamente associado ao sistema nervoso. Porque quando eu falo de sistema endócrino, lembre-se sempre, falou em sistema endócrino, mas a gente também tem que associar o sistema nervoso. Por quê? Porque quando eu falo de responder ao ambiente, se relacionar com o ambiente, eu tenho, claro, o sistema endócrino, os hormônios, mas eu também tenho um sistema nervoso. Quando eu penso em uma resposta rápida, muito dinâmica, eu penso logo no sistema nervoso. Mas quando eu penso numa resposta que ela é mais lenta e que também vai ser muito mais demorada, consequentemente eu estou falando do sistema endócrino. E principalmente, lembre-se logo disso. Pensou em sistema endócrino, pensou em hormônios. Então eu vou ter, só para poder ficar bem enfatizado, eu vou ter a chamada adenohipófise, que é a parte anterior da hipófise, e a chamada neurohipófise, que ela não produz hormônio, ela vai apenas secretar hormônio, porque ela vai ter uma relação íntima com a outra estrutura, se você ver aqui, que é chamado o hipotálamo. Esse hipotálamo está intimamente associado tanto ao sistema nervoso, quanto também ao sistema endócrino. Tá? O hipotálamo ele vai produzir alguns hormônios, especificamente dois muito importantes, mas para a gente, nesse primeiro momento, a gente vai chamar atenção apenas em um, tá? Que é a ocitocina, que já a gente vai falar sobre ela, tá? Então, eu quero que vocês entendam essa visão anatômica. Primeiro, a gente está tendo um olhar da anatomia, da topografia, da localização dessas glândulas, dessas estruturas que vão ter essa função relevante, tá? Então, produção, por favor, o nosso próximo slide. E aí, lá, quando a gente fala da neurohipófise, vocês lembram que foi o que eu disse? Que a neurohipófise, ela não produz, na verdade, hormônio, ela vai apenas armazenar e secretar. E aí o primeiro hormônio que eu queria chamar a atenção de vocês é a chamado hormônio ocitocina, tá? Em alguns livros didáticos, em alguns materiais, você vai encontrar esse primeiro C, ao invés de ser um C, ser um X. Então pode ser a ocitocina, iniciando ali aquele Czinho, sendo ao invés de um C, ser um X. É uma questão apenas gráfica, de grafia. Então vocês às vezes se encontrar, será que está errado? Não. As duas formas estão corretas. É só para a gente chamar a título de curiosidade. A ocitocina, gente, é interessante que ele é chamado de quê? De hormônio do amor. E ele é um hormônio que está muito associado a questões que envolvem prazer, principalmente em alguns momentos muito específicos. Por exemplo, na hora que está tendo algum tipo de relacionamento mais íntimo, esse hormônio está muito presente. Mas ele é muito mais conhecido, ele está muito mais evidenciado dentro do campo científico, dentro do campo do conhecimento científico, a partir da perspectiva que ele é também chamado de hormônio do parto. Por quê? Porque ele é um hormônio que vai promover o próprio processo de dilatação do colo uterino, tá? Ele vai estar associado também ao processo da amamentação. Por quê? Porque ele vai ajudar justamente nos alvéolos mamários para que eles fiquem mais aptos, para que eles tenham maior capacidade justamente de colocar o leite materno para que ele possa ser ofertado para o bebezinho. Tem também as questões que envolvem o quê? Melhores momentos da vida. Por que ele fala esse termo aí? Por quê? Porque ele vai ajudar nessa relação materno-fetal. A mãe, quando está com o bebezinho, ela está liberando uma quantidade assustadora de ocitocina. Isso gera um engajamento emocional. Essa relação materno-fetal fica muito mais o quê? Íntima, muito mais exacerbada. E lembrando que o homem também produz esse hormônio, tá? Só que em circunstâncias um pouco mais diferentes, um pouco mais distinta quando se fala em relação às mulheres, tá? Até porque, como vocês sabem, a ocitocina sempre ela está muito mais intimamente associada à questão da mulher, mas o homem também produz e está muito associado a essa relação de prazer, essa relação que tem a ver com esse tocante ao engajamento emocional com o outro. Por isso que ele é chamado de hormônio do amor. Existem estudos que mostram que quando eu faço algo de bom para alguém sem esperar nada em troca, o cérebro seu, ele literalmente ele lança uma descarga assustadora, justamente de quê? De ocitocina. Por isso ele é chamado de hormônio do amor. Tá certo? Coisa mais fofinha, né? Coisa mais cuticute. Produção, por favor, o nosso próximo slide, tá? E aí vem a prolactina. Esse daí, no caso, a prolactina,
pelo próprio nome já lembra a gente alguma coisa, né? Leite. E ele é liberado não mais pela região que a gente chamou justamente de neurohipófise. Ele vai ser agora produzido e liberado pela adenihipófise. Tem a ver com o quê? Ele vai ajudar justamente no processo de produção do leite materno, que é tão importante para o bebezinho. Então, quando eu pensar, e abre a imagem aí, por gentileza, produção, para eles poderem vislumbrar essa informação. Vou pedir para a produção voltar. Isso, produção. Então, o bebê estimula o seio da mãe através, né, do processo de sucção, processo da amamentação, enviando um comando à hipófise. A hipófise libera, que no caso aí é a adenohipófise, a prolactina que estimula as glândulas mamárias a liberar o leite materno para a criancinha. Que coisinha mais fofa, né? Que coisinha mais lindinha. Então agora vou enfatizar um hormônio feminino que também eu vou daqui a pouco chamar a atenção de vocês que ele não é exclusivamente feminino, tá? Mas eu queria chamar a atenção dele porque ele é um hormônio que a gente chama de hormônios gonadotróficos. Por quê? Porque ele tem uma afinidade, ele vai ter uma relação íntima. Ele vai ser um grande mensageiro para o funcionamento que a gente deseja de quem? Das gônadas femininas e também masculinas. Mas eu queria enfatizar nesse primeiro momento no que tange, no que fala em relação às gônadas femininas, que seria quem? Os ovários, tá? Qual seriam as gônadas masculinas, que a gente vai falar daqui a pouquinho? Os testículos, tá? Então, LH, que é o hormônio, que a gente chama o hormônio luteinizante, tá? Ele vai formar uma estrutura, até em algum momento, chamada de corpo lúteo ou corpo grávido. E a gente tem o hormônio folículo estimulante, tem a ver com o processo de amadurecimento dos ovócitos primários, que a gente chama popularmente de óvulo, tá? Tem a ver com a questão da ovulação, tem a ver com o ciclo menstrual, tudo isso está associado, tudo junto e misturado. Produção, nosso próximo slide. E aí a gente vai ter justamente esses, ó, tá lembrado lá que eu falei que tanto o FSH, produção, volta aqui para mim, e esse aqui, ó, ICSH, ele na verdade em alguns livros a gente compra como sendo LH. É o mesmo hormônio, só mudou o nome por uma questão de nomenclatura. Mas basicamente eu posso dizer, tanto homem quanto mulher, dentro dessa perspectiva dos hormônios gonadotróficos, ou gonadotrofina, que tem afinidade com as gônadas, são os mesmos. Só que eles vão ter funções bem diferentes. No caso do homem, o FSH vai estar associado a atuar nos túbulos seminíferos para estimular, nada mais, nada menos, e aí a presença da testosterona vai ajudar também a estimular o processo da gametogênese, tá? Ou da espermatogênese para a produção dos espermas. Já o ICSH, que também pode ser chamado de LH, vai estar associado ao quê? As células intersticiais, as células de Leydig, que vai produzir o quê, gente? Testosterona. Veja como isso tem uma relação extremamente intrínseca, extremamente envolvente. Eles estão sempre associados à questão da gametogênese ou espermatogênese, quando a gente fala do homem, mas também está associado à questão do quê? Da produção de testosterona, que é conhecido de forma genérica como o hormônio masculino, tá? Lembrando, para ninguém aqui se assustar, a mulher também produz testosterona, só que em níveis extremamente inferior, muito inferior ao homem. Mas mulher também produz, tá? Fica essa dica aí. Próximo slide, por favor, produção. E aí, lembra que foi que eu disse que mulher também produz? E eu queria destacar aqui ó, justamente os andrógenos, tá? E aí, produção, volta para mim. O que seriam esses andrógenos? São hormônios que são produzidos nas adrenais. Tem vários outros hormônios, mas eu não vou destacar ele agora, gente, porque a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre o sistema endócrino e a gente vai reforçar isso. Mas eu queria chamar a atenção dos andrógenos, que seriam esses hormônios, volta novamente aí, produção, que é produzido nas adrenais, que estão aqui, ó, são essas estruturas aqui que estão acima, se você olhar aí, sem os rins, estão acima dos rins. É como se fosse a cabeleirinha dos rins, tá? Esses cabelinhos que os rins têm, de uma forma aqui apenas didática, tá? E ele produz justamente a testosterona, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, lembrando, majoritariamente, onde é que é produzido esses hormônios andrógenos? Em relação ao homem, nas gônadas masculinas. E quais são as gônadas masculinas? Os testículos. A mulher também produz testosterona, produz, só que em níveis baixíssimos, tá? Próximo slide, por favor. Agora a gente vai falar aqui de um hormônio que é produzido aonde? Na placenta. E na placenta, gente, a gente pode ver aqui claramente, a gente tem a chamada hormônio gonadotrófico coriônico, ou coriônica humana. Essa gonadotrofina coriônica humana, ele é nada mais nada menos do que produzida onde?
na estrutura chamada placenta. E na placenta a gente tem o que a gente chama dos chamados anexos embrionários, tá? Então é interessante a gente lembrar dessa estrutura aqui que tem a ver com o trofoblasto, tá? E aí a gente tem a produção do embrioblasto que vai produzir justamente o embrião. Aí que tem a ver com a questão da embriologia. Mas é isso que eu quero chamar a atenção de você. E qual é a função dessa placenta? É produzir justamente um hormônio que vai ter uma relação íntima para o próprio processo de progesterona, para continuar mantendo o endométrio, que é uma estrutura que tem a função de ser o abrigo, de ser a fixação do embrião, apto a sustentar esse novo ser que vai surgir. Esse indivíduo que está na sua fase embrionária em desenvolvimento. E é lá que justamente ele vai estar sendo abrigado, nesse tecido que é tão importante, o endométrio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que tem muito a ver com a saúde feminina, que é um probleminha chamado de endometriose, que é uma inflamação nesse tecido que tem tratamento, não só com o uso de medicamentos, mas também com um tipo de cirurgia à base de videolaparoscopia, tá? Que é feita uma espécie de queimagem, de cauterização desse tecido que deveria, em um momento específico, ser expulso do corpo da mulher através de uma coisa que vocês conhecem como ciclo menstrual, tá? E aí, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, falar do estrógenos e da progesterona. São hormônios que são importantíssimos, ó. Aí eles vão ter uma relação íntima na formação, ó. Volta para mim aqui, produção. Endométrio. E esse endométrio, gente, quando você imaginar o ciclo menstrual, quando há, e aqui eu vou usar um termo aqui, gente, um pouco não muito ortodoxo, que seria o próprio sangramento, né, a menstruação, né, que ocorre na mulher, que é algo que tem a ver com a saúde, que não há problema nenhum sobre isso, pelo contrário, é um sinal de que a mulher está, que ela está vivendo uma fase que é importantíssima, que é a sua fase reprodutiva, sua fase de estar apta a produzir uma nova vida. A produção do endométrio, quando a mulher tem o sangramento, na verdade ela está tendo uma descamação do endométrio. Vê que coisa mais interessante. Na verdade, a menstruação é a descamação desse tecido, o tecido endometrial. E algumas mulheres podem desenvolver um probleminha, que é chamada de endometriose, que vão ter fortes dores abdominais. Muitas delas, se não tiver um cuidado, vão ter problemas até mesmo de fertilização, ou seja, vão ser mulheres que podem levar ao caso da infertilidade. Então, veja como é importante a procura de um especialista. Procurar o quê? Um ginecologista e um médico obstetra, para poder você ter uma ideia muito mais aliada, muito mais alinhada à ideia de como é importante de você cuidar do seu corpo, de você entender o seu corpo. Então isso tem tudo a ver com isso. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí vem o sistema endócrino, né, propriamente disso, falando da glândula feminina, aqueles hormônios que a gente acabou de falar. O estrógeno, qual seria a função desse estrógeno? Participa do desenvolvimento dos órgãos sexuais, promove o surgimento dos caracteres sexuais secundários, aí tem aí pelos, alargamento do quadril, crescimento das mamas e tonalidade da voz, aquela voz que vai ficar mais o quê? Mais aguda, né, das mulheres, né? Dos homens, normalmente a voz é mais grave. E aí tem a progesterona, aumenta os vasos sanguíneos e os tecidos da mucosa uterina, justamente para a produção do endométrio, né, aquele que a gente já falou anteriormente, que vai ser o tecido que teria a função de abrigar o futuro bebezinho, tá? Onde vai abrigar justamente a estrutura que a gente chama justamente do embrião, né? A célula ovo, o zigoto. O zigoto, quando ele vai justamente, essa célula que houve encontro entre o gameta masculino e o gameta feminino, ele vai ser abrigado nessa estrutura que está lá no útero, tá? E aí, o LH estimula, né, aqui, ó, a produção de progesterona. E o FSH estimula a produção de estrógeno. É bom a gente guardar essa informação, tá? É importantíssimo. O FSH estimula a produção de estrógeno e o LH estimula a produção de progesterona. Vamos para o nosso próximo slide, tá? E aqui, gente, a testosterona, que é também conhecido como hormônio masculino. A gente viu que ele é produzido aonde? Majoritariamente no homem. Na gônada masculina, que é quem? Os testículos. Mas ele também pode ser produzido aonde? Nas suprarrenais ou nas adrenais. Lá, justamente nessa estrutura que a gente vai ter lá em cima dos rins, que é os chamados hormônios andrógenos, tá? E aí, ó, qual é a função básica dessa testosterona? Produção, aumenta essa imagem aí para os nossos alunos. Ah, perdão, já está aí aumentado e eu não vendo essa informação. Tá aí. Então tem aí, ó, a pele, né? Estimula o crescimento capilar e diminui a queda de cabelo.
E aqui, gente, eu vou pedir para a produção voltar aqui comigo. Geralmente, quando a gente pensa assim em testosterona, a gente diz assim, poxa, Pris, então, porque algumas pessoas dizem que quem tem excesso de testosterona pode ter problema da alopecia androgênica, que é a calvície. Veja só, não está intimamente ligada exclusivamente ao processo de ter ou mais testosterona. Isso é uma questão genética. Agora, veja só, como a genética ela envolve a questão que tem genes e o ambiente, o fato de eu ter a presença dos genes mais a testosterona faz a pessoa desenvolver a chamada calvície, que é a chamada alopecia androgênica, tá? Então eu posso dizer que não basta você ter apenas os genes para poder desenvolver a calvície. Eu também tenho que ter a presença da testosterona. Então a testosterona é como se fosse o gatilho para que ocorra isso. E aqui, ó, você tem ali ó, o fígado, né? Ajuda na síntese das proteínas do soro, aumenta o apetite sexual, acelera o fechamento das epífises ósseas, tem a ver com crescimento, tá? O cérebro ajuda no libido e o bom humor, tá? Libido tem a ver com apetite sexual, aumenta a massa e força muscular. No rim, estimula a produção de eritropoetina, né? Células vermelhas do sangue, ou seja, o cara aumenta, né, a sua oferta de células vermelhas do sangue. E ali, ó, acentua as células tronco, tá? Células que são produzidas justamente na medula óssea vermelha, tá? Então, por favor, produção, nosso próximo slide. E aí a gente entra naquele momento que é você precisa saber. Momento, você precisa saber. E aí, produção, por favor. Aí eu vou falar justamente de algo que tem uma importância singular para a emancipação feminina. Para dar à mulher a capacidade dela ter um maior poder de atuação na vida social. Uma mulher que agora ela pode decidir com relação à maternidade ou com relação à sua sexualidade. É aquela questão, hoje a gente pode dizer que graças ao advento dos anticoncepcionais na forma de pílula, porque você sabe, quando eu falo dos anticoncepcionais, existem vários tipos, mas eu estou falando aqui, enfatizando, os anticoncepcionais a partir da ideia da pílula, tá? Então, quando a gente olha essa imagem aqui, quando a gente observa aqui essa imagem, você percebe claramente a importância dos anticoncepcionais, como está aqui, ó. A primeira pílula anticoncepcional aprovada nos Estados Unidos, no dia 9 de maio de 1960, revolucionou hábitos sexuais e ajudou a consolidar a mulher no mercado de trabalho. No Brasil, teve resistência cultural e religiosa e só passou a ser disponibilizada em 1962. Assim como usar a minissaia era tabu, tomar anticoncepcional também era. Então, vê só como isso aqui teve uma grande resistência no Brasil. Depois de 2 anos foi que foi aprovado aqui no Brasil. Mas a gente já percebe que no olhar aqui da história, no olhar da química, no olhar da biologia, no olhar do próprio entendimento do corpo feminino, da capacidade, aqui, gente, eu quero falar de forma muito respeitosa, porque a gente tem que ter sempre o cuidado do chamado lugar de fala. Quem melhor pode falar sobre essa conquista, sobre esse ganho, sobre esse processo de emancipação feminina são as mulheres. Mulheres essas que precisam ser enumeradas, que precisam ser respeitadas, que precisam ser devidamente colocadas em um ambiente de quê? De engrandecimento, de um ambiente de quê? De satisfação e de prazer respeitoso. De um prazer que tem a ver com a própria identidade feminina. Onde a gente tem que ter o cuidado para a gente não ter um comportamento que é puramente internalizado, machista, misógino. A gente tem que combater essa percepção. Então, cabe aqui a gente lançar aqui todo o meu cuidado e respeito ao público feminino. Alguém que merece muito o nosso respeito e sim a nossa reverência. Então eu quero deixar isso muito bem registrado, muito claro, porque isso é urgente, isso é candente, tá bom? Então, por favor, produção, para o nosso próximo slide. Então, só reforçando, então, a pílula teve um papel fundamental na emancipação feminina. As mulheres conseguiram ter mais liberdade para exercer sua sexualidade de forma plena, sem tanta preocupação. Perfeito? Volta aqui para mim. Então, essa ideia da mulher ter essa capacidade e saber se relacionar de forma saudável entre a questão da natalidade e a questão justamente da sua sexualidade, e acima de tudo, da sua possibilidade
de exercer de forma plena, de forma completa, o seu ambiente de crescimento pessoal, do seu ambiente produtivo, no mundo não só desse mercado de trabalho, mas também do mundo do trabalho, desse trabalho de forma antológica, é algo tremendo. Produção, por favor, nosso próximo slide. E aí aqui um pequeno resumo. Então a gente só vou reforçar aqui, né? O sexo masculino. Qual o hormônio que a gente poderia destacar? A testosterona. Já no sexo feminino, o estrógeno e a progesterona. Tem muitos outros, como vocês viram. Mas aí vocês sabem que esse material está disponível para você voltar quantas vezes você quiser. E por último aí, ambos os sexos. Você tem lá o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Por favor, produção, para o nosso próximo slide. Vou pedir para a produção justamente enfatizar que são as nossas referências que a gente usou, tá? Para trazer esse material para vocês. Por favor, produção. Até a próxima. Então, produção, volta aqui para mim. Então, eu já gostaria de registrar com letras garrafais, gente, como é importante a gente ter consciência de um conteúdo, de um assunto como esse, de um objeto do conhecimento como esse. Porque tem a ver com a sua própria identidade, de quem você é. Conhecer o teu corpo, respeitar o teu corpo. E, acima de tudo, valorizar a importância do conhecimento. Conhecimento esse que faz o quê? Te liberta, cria uma emancipação. E aí, eu deixo aquele bom e velho recado que vocês já sabem, como diria Miguel de Cervantes, não viemos aqui para construir muro, mas sim para construir pontes. Um abração. Tchau, tchau.